benigna, vamos começar com uma muito frequente entre nós e em todo o mundo, que é a doença de refluxo gastroesofágico. Uma doença simples, de tratamento simples, do ambulatório, mas que merece atenção porque é causadora de desconforto e, na realidade, é muito fácil de tratar, temos terapêuticas muito eficazes para isto. Não é que eu consigo. E, portanto, vamos seguir esta linha: definição, epidemiologia, patogênese, clínica, condições associadas, que é um aspecto muito importante, que tem vindo a tornar-se cada vez mais relevante e de que já falaremos, diagnóstico e terapêutica. Primeiro, definições. Refluxo gastroesofágico, como o nome indica, é um movimento retrógrado, sem esforço, na ausência de vômito, do conteúdo gástrico para o esófago. É um processo fisiológico normal, ocorre várias vezes ao longo do dia e não origina sintomas nem lesões. E estão já a ver aqui esta dicotomia sintomas, lesões, que é muito relevante neste contexto quando definimos doença de refluxo gastroesofágico. Esta pressupõe uma falência da barreira anti-refluxo, o refluxo com frequência e volumes anormais e depois um aspecto muito relevante, ou seja, a definição da doença de refluxo inclui os sintomas ou as manifestações orgânicas, designadamente a esofagite, ou as duas coisas. Quero eu com isto dizer que para o diagnóstico da doença de refluxo gastroesofágico nós não precisamos de ter lesões no esófago. A existência de sintomas é suficiente para fazer o diagnóstico. Portanto, podem existir apenas sintomas, podem existir apenas sintomas sem lesões, podem existir lesões sem sintomas, ainda que menos frequente, e podem existir as duas circunstâncias, sintomas e lesões. Quando falo em lesões, falo sobretudo em lesões do esófago, em esofagite. Mas a primeira mensagem é que a existência de sintomas é suficiente para fazer o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. E quais são esses sintomas? O sintoma major é naturalmente a pirose, a azia, uma sensação de ardor retroesternal. A regurgitação ácida, ou seja, o ácido que vem à boca, ou outros sintomas de que falaremos um bocadinho mais adiante. Quanto a lesões, reparem que nós falamos de sintomas ou lesões. As lesões quais são? Esofagite. Portanto, esofagite não é o mesmo que doença de refluxo. Doença de refluxo gastroesofágico tem esta dicotomia sintomas, lesões. As lesões de esofagite implicam um processo inflamatório da mucosa do esófago que pode estar ausente. E isto, quando há lesões, é o mais frequente. Pode haver também uma estenose, ou seja, o processo inflamatório vai avançando até assumir um aspecto cicatricial estenótico, e o esófago de Barré, que é uma metaplasia cilíndrica do esófago, que tem um epitélio pavimentoso e que constitui uma lesão pré-cancerosa, de que falaremos agora daqui a pouco um bocadinho, e falaremos um pouco mais na altura de falarmos do carcinoma do esófago. Esófago de Barré, portanto, é uma condição pré-cancerosa do adenocarcinoma do esófago. Portanto, bem distintas estas duas situações, os sintomas e as lesões. Portanto, os sintomas como qualquer um deles suficiente para fazer o diagnóstico. Portanto, cá está, há uma definição de Montreal que nós usamos. A doença de refluxo gastroesofágico é uma patologia que ocorre quando o refluxo do conteúdo gástrico condiciona sintomas problemáticos. Problemático é um excesso, um sintoma é sempre problemático na medida que é sentido pelo doente, e ou o desenvolvimento de complicações, entendendo-se aqui complicações como a existência de esofagite. Portanto, sempre este contexto. Para complicar um pouco a situação ou não, a verdade é que há síndromes esofágicos e síndromes extraesofágicos, ou seja, a doença de refluxo gastroesofágico é hoje reconhecidamente associada a uma série de síndromes extraesofágicos. E quais são eles? Nos esofágicos são os síndromes sintomáticos, de que acabamos de falar, o refluxo, e pode haver um síndrome de dor torácica. Portanto, o síndrome de refluxo típico com azia, pirose, regurgitação ácida, aparecimento de ácido na boca, é o síndrome de refluxo típico. Mas a doença de refluxo gastroesofágico pode manifestar-se por síndrome de dor torácica, chamada dor torácica não cardíaca. É assim que se define. Porquê? Porque quando temos um doente com uma dor torácica, quando vos aparece um doente com uma dor torácica, o primeiro pensamento é que tem
uma patologia cardíaca, uma isquémia coronária. Isso, neste contexto da dor torácica, quando estiverem no serviço de urgência, a primeira coisa a excluir é uma patologia cardíaca. E depois, uma das causas de dor torácica não cardíaca é exatamente a doença de refluxo gastroesofágico. Isto em termos de síndromes sintomáticos. E síndromes de lesão, portanto, temos sempre esta dicotomia, sintomas, lesão. Esofagite de refluxo, a estenose péptica, o esófago de Barrett e o adenocarcinoma, que já vos disse há pouco, que é uma situação que se enxerta no esófago de Barrett. Mas chamamos a atenção para os chamados síndromes extraesofágicos. Há associações bem estabelecidas, com a tosse, com a laringite, com a asma e com erosões dentárias. E associações propostas com faringite, sinusite, fibrose pulmonar e otite média recorrente. Reparem que muitas destas patologias são de natureza otorrinolaringológica e cada vez mais há doentes que recorrem primeiro ao seu otorrino, o laringologista. O otorrinolaringologista não encontra qualquer lesão que explique, por exemplo, os episódios de tosse ou de laringite e referencia para o gastroenterologista no sentido de diagnosticar a possível existência de uma doença de refluxo gastroesofágico. Qual é a prevalência em Portugal? É muito elevada, 20,4% num estudo, pirose ou regurgitação ácida nas 4 semanas precedentes, 7,4%, 2 ou mais episódios semanais de pirose ou regurgitação ácida. Qual é a fisiopatologia disto? A fisiopatologia é um desequilíbrio, como veremos depois, por exemplo, também na doença ulcerosa péptica, entre os fatores protetores. Quais são os fatores protetores? É uma barreira anti-refluxo. Portanto, a junção esófago-gástrica, o diafragma, constituem uma barreira ao refluxo, funciona num sistema valvular, a transição esófago-gástrica, ou seja, só permite que a água, que os alimentos, que a saliva passem do esófago para o estômago, mas essa válvula deve fechar quando há contrações e aumento da pressão intraabdominal que eventualmente empurrassem, digamos assim, o conteúdo gástrico para cima. Essa válvula fecha. Se esta barreira anti-refluxo falhar, por exemplo, num contexto de hérnia hiatal, hérnia do hiato esofágico, pode haver essa dificuldade. A clearance do ácido esofágico, ou seja, o ácido que venha para cima, se o esófago tiver uma boa motilidade, e há doenças que condicionam uma ausência de motilidade esofágica, a motilidade empurra o ácido para baixo. E a resistência tecidular. Fatores agressores, quais são eles? O ácido do estômago, é o mais importante, o ácido clorídrico, o volume de refluxo, uma coisa naturalmente é fácil de compreender, se a quantidade de conteúdo gástrico refluído for muito elevada, a probabilidade de lesões ou de sintomas talvez seja maior. E o conteúdo duodenal, designadamente a bilis, que cada vez mais se entende como sendo um fator agressor. Quais são os fatores de risco para a ocorrência da doença de refluxo gastroesofágico? Hérnia do hiato, de que acabei de vos falar, portanto, uma falência desta barreira anti-refluxo, a obesidade e a gravidez, porque aumentam a pressão dentro do abdômen e, portanto, favorecem o refluxo, o álcool e o tabaco, porque interferem com o esfíncter esofágico inferior, a intubação nasogástrica, naturalmente é um corpo estranho que está ali, a esclerodermia, porque interfere com a motilidade do esófago, o síndrome de Zollinger-Ellison, que é uma situação de hiperacidez, de hipersecreção ácida, o atraso no esvaziamento gástrico por uma situação de gastroparésia, por exemplo, no contexto da diabetes, e depois sempre os fármacos que podem provocar alterações do esfíncter esofágico inferior. Aquilo que se pensa que seja condicionante da doença de refluxo gastroesofágico, quando não existem estas situações, são estes relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior. Portanto, transitoriamente, de vez em quando, o esfíncter esofágico inferior relaxa, não devia relaxar, e há um refluxo ácido. Quais são as manifestações clínicas? São a ziopirose, que é uma sensação de queimadura ou de ardor epigástrico ou retroesternal, com irradiação dorsal, que agrava naturalmente com as refeições abundantes, alimentos muito condimentados, citrinos, chocolate, cúbito dorsal. Portanto, refeições abundantes, fácil de entender, sem encherem muito o estômago, a probabilidade de refluxo maior.
Alimentos muito condimentados interferem com o tónus do esfíncter esofágico inferior, tal como o café, o chocolate e o álcool. Os citrinos e os ácidos, portanto, aumentam a acidez. E depois uma questão de gravidade. O decúbito dorsal ou a flexão do tronco para a frente, naturalmente, interferem com os mecanismos anti-refluxo. Um deles é a gravidade. Se estivermos na posição ereta, naturalmente que o refluxo será menor e, nessa circunstância, haverá uma facilitação do refluxo. A regurgitação ácida, ou seja, o aparecimento de ácido na boca, baixa pressão do esfíncter esofágico inferior, na gastroparésia, esofagite, a disfagia. Atenção que a disfagia raramente ocorre na doença de refluxo gastroesofágico. Pode acontecer em 30% dos doentes, ou eventualmente um bocadinho menos, mas a disfagia, como vos disse na aula em que falámos sobre os sintomas, a disfagia é um sintoma de alarme que obriga à realização de uma endoscopia digestiva alta. E porquê? Nós podemos admitir que um doente com refluxo desde longa data que apareça com disfagia pode ter desenvolvido ou uma estenose do esófago, uma estenose cicatricial no contexto da doença de refluxo, ou mais grave ainda, um adenocarcinoma no contexto da doença da barreira. Portanto, é obrigatório fazer uma endoscopia digestiva alta. Depois há manifestações menos comuns, como a cialorreia ou a odinofagia, raramente acontece, eructações, soluços, náuseas e vômitos, e os indivíduos que podem ter, como vos disse, lesões de esofagite, ou seja, processos inflamatórios do esófago, sem que haja sintomas. Isso também é um diagnóstico de doença de refluxo gastroesofágico. Isto acontece sobretudo nos indivíduos mais idosos, muitas vezes que estão acamados em lares. Portanto, sempre esta dicotomia, sintomas, lesões que podem existir isoladamente e que isoladamente fazem o diagnóstico de doença de refluxo. Manifestações atípicas. Lembram-se que eu vos disse que há síndromes extraesofágicos, cada vez mais reconhecidos. Falei-vos já das manifestações broncopulmonares, com tosse, asma, bronquite, as tais manifestações ORL e até manifestações orais. E dentro dos síndromes esofágicos, não se esqueçam da tal dor torácica não cardíaca, quando falamos dos síndromes esofágicos. Sinais de alarme, já vos falei na disfagia, portanto, o indivíduo que tem uma doença de refluxo gastroesofágico ou que vos aparece pela primeira vez a dizer que apareceu com azia e que nunca tinha tido e que ao mesmo tempo tem disfagia, esse doente tem que ser imediatamente endoscopado, sobretudo se houver um emagrecimento e uma anorexia. A odinofagia, naturalmente, a hemorragia digestiva alta, a perda de peso, a anemia ferropriva, ou o início após os 50 anos, o início da doença de refluxo após os 50 anos, constitui um sinal de alarme e tem implicações, designadamente, em termos de exames complementares de diagnóstico. Diagnóstico diferencial com uma imensidão de coisas, estes sintomas que existem da doença de refluxo, tirando a azia, podem ser muito frustos e muito similares ao que existem noutras patologias. É preciso pensar no divertículo de Zenker, eventualmente, que é aquele divertículo da hipofaringe que aparece em idades avançadas. É preciso pensar na acalásia, na gastroparésia, litíase vesicular, doença ulcerosa beta, dispepsia funcional, no ANGOR e no carcinoma esofágico gástrico. Portanto, se bem que se o doente tiver azia típica, nós não temos grande dificuldade em fazer o diagnóstico. O indivíduo jovem que vos aparece à frente e diz que agora anda com azia, que sente um queimor no peito e que quando come muito fica eventualmente com dispepsia, o diagnóstico é relativamente simples, desde que esse sintoma cardinal da azia exista. O diagnóstico diferencial em termos dos sintomas é este, em termos de esofagite, ou seja, em termos de processo inflamatório do esófago, na esmagadora maioria dos casos, temos uma doença de refluxo, ou seja, quando nós fazemos uma endoscopia digestiva alta e encontramos um processo inflamatório do esófago que se manifesta pela presença de múltiplas erosões, com grande probabilidade, tanto assim é que normalmente não fazemos biópsias,
com grande probabilidade trata-se de uma doença de refluxo gastroesofágico. É preciso não esquecer que há outras causas de processos inflamatórios do esófago. Esofagite infecciosa, existe, quer viral, quer fúngica por cândidas, esofagite rádica, eosinofílica e cáustica. A eosinofílica é um caso muito especial de esofagite cáustica, como é evidente, normalmente há uma história de ingestão de cáustico, ou acidental ou intencional. Portanto, na esmagadora maioria das vezes, quando nós vemos um quadro de esofagite, a endoscopia digestiva, que se manifesta sob a forma de erosões, o diagnóstico primordial é a doença de refluxo e raramente temos que estar a fazer biópsias. Quando é que nós fazemos o diagnóstico? Sim, senhor, nós temos azia, mas eu já disse que a azia é fisiológica e em que circunstâncias, quanta azia é preciso ter para fazer o diagnóstico de doença de refluxo? Por norma, considera-se existir doença de refluxo quando o doente reporta a presença de azia pelo menos 2 vezes por semana. Mas tal como na obstipação, como vos falei, ou como na diarreia, sobretudo na diarreia, na obstipação nem tanto, que tem critérios funcionais muito precisos, nas definições mais recentes assume-se o diagnóstico sempre que os sintomas sejam considerados problemáticos pelo doente, independentemente da sua frequência. Ou seja, não vale a pena estarmos a quantificar. Podemos partir do princípio que se o doente vos procura com um quadro de azia é porque isso me incomoda. Isso é suficiente sem ser necessário estar a quantificar. Portanto, aquilo que incomoda ao doente, seja independentemente do número de vezes ou da frequência com que ocorre, nós devemos entender isso como o diagnóstico da doença de refluxo sem estarmos a quantificar. Como é que nós fazemos o diagnóstico? Já vos disse, a clínica é suficiente, ou seja, a presença de azia ou pirose é suficiente para fazer o diagnóstico, mas, em alguns casos, podemos ter que fazer testes de diagnóstico. E são dirigidos a 4 circunstâncias: para avaliar a presença do refluxo, para avaliar a correlação dos sintomas com a presença de refluxo, para avaliar a presença de lesão esofágica e para avaliar a função esofágica, designadamente a função de motilidade. Estratégias diagnósticas. Isto é muito relevante. Reparem que quando os doentes não têm sinais nem sintomas de alarme, que são aquela idade, o aparecimento recente depois dos 50 anos, a ausência de disfagia, a ausência de hemorragia digestiva, sem astenia, sem anorexia, sem emagrecimento, nós podemos fazer um teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons em dose dupla durante 2 semanas. Se os sintomas desaparecem com medicação e reaparecem após a suspensão, está estabelecido o diagnóstico. Portanto, reparem que neste contexto, indivíduos jovens com sintomas típicos ou mesmo atípicos, no sentido daqueles síndromes extraesofágicos, mas que não têm sinais de alarme, nós podemos fazer este teste diagnóstico, um teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons, que tem uma razoável sensibilidade e especificidade. Quando é que nós fazemos uma endoscopia digestiva alta? Ou seja, quando é que precisamos de exames complementares, um deles é a endoscopia digestiva alta. Naturalmente, quando há sinais ou sintomas de alarme, por oposição ao que eu acabei de vos dizer, sem sinais de alarme, com sinais de alarme, com suspeita de complicações esofágicas, designadamente uma estenose, com persistência ou recorrência dos sintomas, apesar da terapêutica médica, esofágicos ou extraesofágicos, em casos de diagnóstico diferencial. Por acaso, se os doentes fizeram, por exemplo, uma ataque torácica ou uma ataque torácica, por exemplo, e há uma suspeita de uma massa, naturalmente convém fazer uma endoscopia, ou quando há necessidade de clarificação da situação clínica, necessidade de realização de biópsia, que é uma absoluta raridade. Portanto, nestas circunstâncias e só nestas circunstâncias é que no indivíduo jovem, sem sinais de sintomas de alarme, que aparece pela primeira vez com queixas de azia, se justifica ir fazer uma endoscopia digestiva. O que se justifica é fazer um teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons. Só para, não têm que saber estas coisas de cor, mas aproveito para vos mostrar imagens. Portanto, isto é um esófago e veem aqui as erosões. Muito características são isto é a erosão, portanto é uma ferida,
com um halo inflamatório à volta. E depois vai indo, esta classificação de Los Angeles que nós utilizamos para endoscopicamente classificar as lesões, vem aqui, portanto, quanto maior o número de lesões, maior a gravidade em termos de classes A, B, C ou D. Mas esta imagem é muito sugestiva para vos mostrar aquilo que se vê à endoscopia digestiva. Nós se virmos uma lesão destas, não vale a pena biopsiar isto, porque isto é muito característico da doença de refluxo gastroesofágico, não se justifica biopsiar. E, portanto, isto é um quadro de esofagite típica. Biópsias raramente necessárias, como já vos disse. Provas funcionais esofágicas. Quando é que nós vamos ver se o esófago funciona? Portanto, temos por um lado a endoscopia, que nos dá o aspecto da mucosa, mas eu disse-vos que nós podemos precisar de saber se o esófago funciona. Temos provas funcionais que não são feitas com endoscopia digestiva. Uma é a pH-metria das 24 horas, ou seja, é posto um sensor no esófago pelo nariz, é uma pequena sonda fininha que é posta no esófago e está ligada a uma máquina que faz um registro do pH do esófago durante 24 horas, portanto as pessoas vão ao serviço, põem a sua sondazinha, vão para casa e andam 24 horas com aquela maquininha e regressam no dia seguinte, a maquininha liga ao computador e vai-se ver se ao longo dessas 24 horas como é que esteve o pH do esófago. Isto é muito fácil de compreender. Se o pH do esófago estiver baixo é porque de facto há refluxo. A impedância permite detectar todos os tipos de refluxo, não apenas o ácido, mas também os fracamente acídicos, alcalinos e refluxos de gás, e a manometria esofágica, ou seja, ver se o esófago tem motilidade e se há tónus do esfíncter esofágico inferior. Portanto, há estas outras estratégias diagnósticas, já vos vou dizer em que circunstâncias é que se aplicam, não é em todas. Já vos disse que o doente jovem que aparece pela primeira vez com azia, sem sinais e sintomas de alarme, pode fazer um teste terapêutico com inibidor de bom prótons sem precisar nem de endoscopia digestiva alta, nem de provas funcionais esofágicas. Em relação à endoscopia digestiva alta, já vos disse em que circunstâncias é que se faz. E já vos direi em breve em que circunstâncias é que são necessárias estas provas funcionais esofágicas. São ainda menos frequentemente necessárias do que a endoscopia digestiva alta. Portanto, classificação da doença de refluxo, no caso de fazermos endoscopia digestiva alta. Ou tem erosões, muito simples, ou não tem erosões. Reparem que na maioria das vezes em que nós fazemos uma endoscopia digestiva alta, e por exemplo não respondeu bem à terapêutica, porque há suspeita de complicações, etc., já vos disse as indicações da endoscopia digestiva alta, nós não encontramos erosões. E devo-vos dizer que há habitualmente uma grande desproporção entre os sintomas e os achados na endoscopia digestiva alta. Ou seja, há pessoas que têm uma azia terrível e faz-se uma endoscopia digestiva alta e não se encontram erosões nenhumas. E há pessoas que têm pouquíssima azia e têm uma esofagite erosiva de grau muito avançado. Portanto, não há proporcionalidade entre os sintomas e a gravidade das lesões encontradas. Nestas não erosivas, portanto, há um refluxo ácido excessivo ou então refluxo ácido normal, mas uma boa relação refluxo-sintomas e má correlação sintomática, que é o que acabei de vos dizer. Mas o que eu vos queria chamar a atenção é que na maioria dos casos em que nós fazemos endoscopia digestiva alta, não encontramos erosões. E é nestas em que não encontramos erosões, é que precisamos destes testes de que vos falei, designadamente a pH-metria das 24 horas. Ou seja, temos um doente com doença de refluxo, fazemos uma endoscopia digestiva alta. Encontramos uma doença não erosiva e o doente não está a responder bem, precisamos eventualmente de fazer uma pH-metria. Nós, ao fazer a endoscopia para tentar diagnosticar a doença de refluxo, reparem, se fizermos endoscopia e o doente tiver erosões, o diagnóstico está feito, não precisamos de fazer mais nada. Mas se não tivermos erosões e tivermos dúvidas em relação ao diagnóstico ou não responde ao tratamento, nós precisamos de ter a certeza
que há ácido no esófago, e aí é que avançamos para a pH-metria. Portanto, nós só fazemos pH-metria nos casos em que fazemos endoscopia e ela não mostra erosões no esófago. Aqui temos, portanto, um algoritmo. Sintomas típicos, jovens, sem sinais de alarme, prova terapêutica. Eficaz, mantém o tratamento. Ineficaz, vamos ter que fazer uma endoscopia digestiva alta. Fazemos endoscopia, tem esofagite, está feito o diagnóstico, não pensamos mais no assunto, terapêutica. É normal, prova terapêutica. É ineficaz, precisamos de comprovar que existe, de facto, um refluxo ácido através de uma pH-metria. Quais são as complicações da doença de refluxo? Que são relativamente raras. Hemorragia, úlcera e perfuração, estenose péptica, ou seja, a estenose cicatricial, o esófago de Barrett e o adenocarcinoma do esófago, que se enxerta nos doentes com esófago de Barrett. Como é que tratamos estes doentes? Já demos um lamiré, digamos assim, em relação às provas terapêuticas com inibidor de bomba de prótons, e nós temos, evidentemente, estes 4 objetivos. Controlar os sintomas, que é dar boa qualidade de vida às pessoas, cicatrizar as lesões quando elas existem, prevenir as recidivas e as complicações e tratar as complicações. De que é que dispomos? Medidas dietéticas e de estilo de vida, a terapêutica farmacológica, que é o cornerstone, que é aquilo que nós utilizamos no dia-a-dia, a cirurgia e a terapêutica endoscópica nas complicações. Mas, naturalmente, é a terapêutica farmacológica, como já devem ter percebido quando falamos do teste terapêutico, que é o mais importante neste contexto. Medidas dietéticas e de estilo de vida. Aumentar o número de refeições, diminuir a quantidade por refeição, evitar o álcool, o tabaco, a atividade física excessiva, reduzir o peso, posição de dormir, elevar a cabeceira da cama, decúbito lateral esquerdo, atenção à medicação. Reparem as condicionantes do estilo de vida das pessoas, designadamente elevar a cabeceira da cama. Já imaginaram que é um indivíduo relativamente jovem, ainda por cima que esteja casado, um homem ou uma mulher, e que tem que estar a elevar a cabeceira da cama a 35 graus. Não é pôr uma almofada debaixo da cabeça. É elevar a cabeceira da cama de tal maneira que a cama fique a 35 graus e dormir toda a vida a escorregar pela cama. Portanto, o que eu vos quero dizer é que estas medidas higienodietéticas são todas apresentadas nos livros. Muitas vezes os doentes não as cumprem, porque isso implica toda a vida com estas restrições e nós temos uma alternativa. Além de que estas medidas dietéticas e de estilo de vida podem diminuir o tempo de exposição ao ácido no esófago, mas a vantagem clínica em termos de publicações científicas é equívoca e, na realidade, como é evidente, diminui a qualidade de vida dos doentes. Nós temos fármacos, desde os antiácidos, inibidores da secreção ácida e os procinéticos. Os inibidores da secreção ácida, portanto, são os antagonistas dos receptores H2, a cimetidina, a ranitidina, a famotidina e a nisatidina, que são eficazes, mas praticamente desapareceram do mercado com o advento dos inibidores da bomba de prótons. Há vários, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol e esomeprazol. Todos são igualmente eficazes, têm um alívio sintomático muito elevado e a cicatrização da esofagite também. Portanto, os antagonistas dos receptores H2 são claramente eficazes, mas praticamente desapareceram do mercado. E, portanto, aquilo que temos hoje em dia, em grande medida, para tratar estes doentes com grande eficácia, são os inibidores da bomba de prótons. Qual é a terapêutica da fase aguda? O objetivo é, naturalmente, aliviar os sintomas e cicatrizar a mucosa. Inibidores de bomba de prótons ou antagonistas receptores de H2, acontece que já não estão comercializados, apareceram praticamente no mercado. Pode ser necessário duplicar a dose standard. Como sabem, os inibidores da bomba de prótons devem ser dados em jejum, cerca de meia hora antes da primeira refeição do dia, para encontrar o máximo da sua eficácia, e nós podemos precisar de duplicar, dar uma segunda dose noturna. Na doença de refluxo não complicada, 4 a 6 semanas, portanto estamos a falar 1 mês e meio a 2 meses de duração da terapêutica. Qual é o problema disto? A necessidade da terapêutica de manutenção quando a recidiva de sintomatologia ocorre em menos de 3 meses após a interrupção da terapêutica supressora. Portanto, a taxa de recidiva após a suspensão da medicação vem aqui, 75% a 90%.
sobretudo quando há esofagite. Portanto, a terapêutica é muito eficaz na resolução dos sintomas e na cicatrização da mucosa, mas o que é facto é que os condicionantes da doença de refluxo lá continuam e, portanto, a taxa de recidiva é muito elevada. Portanto, há necessidade da terapêutica de manutenção. A terapêutica de manutenção pode ser contínua, estão sempre a tomar um inibidor de bomba de prótons, pode até nem ser diária, pode ser dia sim, dia não, ou de 2 em 2 dias, ou on demand, sempre que os doentes têm sintomas. IBP, os inibidores de bomba de prótons, qualquer um deles, ou ranitidina, ponho aqui também a ranitidina, tenho que pôr, mas de facto não se encontra no mercado, temos que ir para os inibidores. A terapêutica cirúrgica é reservada para os casos especiais, por exemplo, indivíduos jovens que eventualmente não querem andar toda a vida a tomar inibidor de bomba de prótons, já falaremos das indicações. O objetivo é aumentar a pressão basal do esfíncter, diminuir os episódios de relaxamento e inibir os relaxamentos completos do esfíncter esofágico inferior. Portanto, a terapêutica cirúrgica vai atuar sob o mecanismo valvular, sob a junção esófago-gástrica. E cá estão, quais são as indicações? Doentes saudáveis, com sintomas típicos ou atípicos de refluxo, bem controlados com IBP. Não se esqueçam, muitas vezes a terapêutica cirúrgica em situações benignas está reservada para os casos em que há má resposta à terapêutica médica. Falaremos nisso, por exemplo, na doença inflamatória do intestino. Mas não, aqui os que respondem bem à terapêutica cirúrgica são os que estão bem controlados com IBPs, ou seja, aqueles que tomam um inibidor de bomba de prótons e estão assintomáticos e sem lesões do esófago. Mas desejam uma alternativa terapêutica devido aos dispêndios com a medicação, uma aderência e tolerância à terapêutica médica, ou mesmo efeitos secundários a longo prazo. Portanto, indivíduos que respondem bem aos inibidores de bomba de prótons, mas, por exemplo, não querem estar toda a vida a tomar inibidor de bomba de prótons e preferem eventualmente submeter-se a uma intervenção cirúrgica. Também há outro caso, doentes cujo volume de regurgitação, os sintomas não são controlados com os IBP e, eventualmente, estenose hepática recorrente em doentes jovens. Complicações, mortalidade muito baixa, morbilidade um bocadinho maior, recidiva sintomática, já falamos, que é elevada após a terapêutica cirúrgica. Naturalmente que a mortalidade, a morbilidade que acontece com disfagia, acontece porquê? Porque o cirurgião vai apertar a transição esófago-gástrica e, falando de uma maneira simples, se apertar demais essa transição esófago-gástrica, naturalmente que os doentes poderão vir a ter disfagia. Essa disfagia pode de facto ser uma consequência da terapêutica cirúrgica anti-refluxo. A estenose péptica, se bem que possa ter uma terapêutica cirúrgica, na realidade a terapêutica que mais se usa é uma terapêutica endoscópica, muito simples, com uma dilatação endoscópica sob anestesia. Pode ser que tenham a oportunidade de ver isso lá, de ver uma técnica dessas lá no serviço, muito simples, sob anestesia, o doente entra de manhã e sai à tarde, não tem pernoita e vai embora ao fim da tarde. Naturalmente associado a inibidores da secreção ácida. O esófago de Barrett, o controle da doença de refluxo com IBPs ou com cirurgia e a questão da vigilância endoscópica, uma vez que o esófago de Barrett é uma condição pré-cancerosa para o adenocarcinoma do esófago. Falaremos em mais detalhe desde quando tivermos a aula sobre neoplasias malignas do esófago. Era tudo o que tinha para vos dizer hoje, não sei se querem perguntar alguma coisa. Professor, eu tinha duas perguntas rápidas. Bom dia. Bom dia. A primeira é, quais são os efeitos secundários de tomar IVPs toda uma vida? Eles têm sequer efeitos secundários marcados ou aquilo é perfeitamente seguro? Se forem ver o RCM dos medicamentos, de qualquer medicamento tem uma lista imensa de efeitos secundários. Sim, mas na vossa prática. Que se fizeram e que estão catalogados, é muito raros, frequentes e pouco frequentes. Estes inibidores de bomba de prótons são habitualmente muitíssimo seguros. Todas aquelas informações que apareceram aqui há anos ligadas à demência e a muitas outras doenças, tudo isso não passou de notícias que depois não se confirmaram. Portanto, a ideia é que, de facto, os inibidores de bomba de prótons são muitíssimo seguros. Claro que têm que ser prescritos por médicos e não tomados, como hoje em dia são tomados para proteger o estômago, como as pessoas costumam dizer, porque tomam muitos comprimidos. Quando fizerem clínica, vão verificar que as pessoas têm a ideia que se tomarem muito comprimido, antihipertensores, antidiabéticos e por aí fora, têm que proteger o estômago com este tipo de fármacos.
E é essa utilização desmesurada e sem indicação que não faz o menor sentido. Portanto, os inibidores de bom protões são como todos os outros medicamentos, têm indicação claríssima na doença de refluxo, devem ser acompanhados por médicos e se por acaso surgir algum efeito secundário daqueles que está compreendido ou explicado no RCM, eventualmente devem ser suspensos. Estas questões dos inibidores surgiram por causa do uso desregrado dos inibidores nesse tal contexto de proteger o estômago quando as pessoas tomam muitos medicamentos. Os inibidores têm indicações muito claras. É a doença de refluxo, é a doença ulcerosa péptica e é a citoproteção quando as pessoas tomam anti-inflamatórios não esteroides. É aqui que devem tomar. E ser vigiados por médicos, naturalmente. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Então, bom dia.